Alguns sonhos nascem em silêncio, sem herança ou referência. Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, cresceu em uma família sem tradição na ginástica. Sua mãe Rosa trabalhava como faxineira e caminhava horas para levá-las ao treino. Hoje, Rebeca é bicampeã olímpica e referência mundial no esporte. A Bibi Bikila, maratonista etíope. Ele era filho de um pastor de ovelhas e começou a correr aos 24 anos. Sem histórico familiar no atletismo, venceu 2 maratonas olímpicas, sendo a primeira, gente, descalço. E ele se tornou um ícone do esporte. Jesse Owens, um americano neto de escravo, descobriu seu talento para o atletismo na escola. Em 1936, desafiou o regime nazista ao conquistar 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim. Tornou-se um símbolo de resistência e superação. Hoje, a gente vai ouvir a história de uma mãe que reconhece e apoia o sonho inusitado da filha. Afinal de contas, não tinha praticamente influência nenhuma da família. Uma história sobre escuta, coragem e a beleza de apostar no que faz os olhos dos nossos filhos brilharem. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E eu sou a Lê, mãe do João e parceira da fé aqui no Vita. E esse podcast também é sua rede de apoio. Nossa convidada de hoje é a Érica, engenheira de formação, atual coordenadora de uma empresa que atua em todo o Brasil. Uma mulher que busca sempre ajudar as pessoas e impactar o mundo de alguma forma. E claro, mãe de Maria Luísa, de 13 anos, que desde muito pequena sonhava com cavalos. Sem ninguém na família ligado a esse universo, o pedido parecia distante, mas ela era muito insistente. Com o tempo, esse desejo virou prática e a prática virou conquista. Hoje, sua filha compete em inúmeros campeonatos de hipismo. E vamos entender como foi esse caminho e o que ela aprendeu ao apoiar um sonho que não era dela, mas era tudo para a filha dela. Bem-vinda ao Vita, Érica. Ai, obrigada. Eu já tô derretida. Se emocionou com essa abertura. Mas vamos lá, Érica, conta pra gente. Você é mãe da Maria Luísa, de 13 anos. Hoje ela compete em vários campeonatos, eu vejo no Instagram e fico super atualizada. Mas quando começou? Assim, quando que vocês olharam e quando que ela começou a falar de cavalos, né? Que assim, o primeiro desejo dela era os cavalos, né? Quando que isso começou? Na verdade, eu digo que Maria Luísa é um ser humano desbravador. Ela nos levou a caminhos que a gente jamais imaginaria, né, viver. E hoje eu agradeço demais por essa força e essa luz que ela tem de desbravar caminhos. E o hipismo foi um deles. Ela começou querendo ter mais contato com o animal, com o cavalo. E aí a E era gente... cavalo. Cavalo. Assim, não era cachorro, porque criança quer cachorro, É, né? gosta, cachorro, já É. teve cachorro, gatinho, coelho, animais em geral, mas a grande paixão é cavalo. Eu acho interessantíssimo, porque assim, vocês moram em apartamento. Isso. E aí a gente trabalhava junto, né? Pra quem não sabe, a gente trabalha junto um tempo. E aí eu lembro que, assim, morando num apartamento, a Erika ficava assim, minha filha quer um cavalo. Eu tô assim, não, ela não quer um cachorro? Não, ela quer um cavalo. Mas enfim, gente, eu me diverti com essa história desde aqui. Assim. E aí, justamente, eu poderia lá no início dizer, não tem possibilidade, a gente mora no apartamento, onde é que eu vou enfiar um cavalo dentro do apartamento? Mas nesse processo de escuta, de entender realmente, né, o que o nosso filho, a nossa filha, no caso, Maria Luísa, está trazendo. Ela tinha quantos anos? Ela tinha Quando começou? 9, 10 anos. É recente, assim, Uhum. é recente, faz uns 4 anos que a gente está nesse mundo. E aí eu testei demais de saber se realmente era aquilo que ela queria. Provocava, né, de dizer, não, vamos para outro esporte, vamos tirar você do hipismo, vou fazer outra coisa. E ela
muito insistente. Ela sempre soube que é o que queria, Mas no exatamente. início, assim, no início você achou que era uma fase? Sabe coisa de criança? Sempre Achou que era uma fase? Você falou assim, achei. nossa, essa fase do cavalo não passa, não... Isso, exatamente. É o que eu brinco, né? Poderia ser uma corrida, só um tênisinho, né? Mas o cavalo, algo muito mais complexo. E aí eu testei para saber realmente o quanto ela queria. E aí quando eu caí na real, e foi uma conversa assim séria, que ela me chamou para conversar, ela disse: "Mãe, eu queria que você se envolvesse mais com o hipismo, que é o que Caramba! eu gosto de fazer. Eu queria que você participasse mais desse meu mundo, né?" Que ela só ia uma vez na semana e tal. Ela começou, então, assim, uma forma de você colocá-la em contato com cavalos foi matricular a Maria Isso, no no hipismo. hipismo. Aí ela fazia uma vez por semana. Isso, fazia uma vez por semana, só para ter o contato, para acalmar o coração dela, ela Pra queria. passar aquela fase. Isso, para passar a fase, exatamente. E aí a fase foi aumentando, a paixão foi aumentando, não passava. E aí agora eu quero um cavalo, quero um cavalo, quero um cavalo, que aí no hipismo, para você ir avançando, né, de categoria, você precisa ter o seu cavalo, porque o hipismo é justamente o A conjunto. conexão. É a conexão do cavaleiro amazona com o cavalo. E aí foi aumentando e ela: "Eu quero um cavalo", e a gente, desde o início do ano passado, vinhamos procurando, né, o cavalo para ela, e chegou a égua dela, Florença, e aí hoje ela está super feliz, né, competindo nos campeonatos. E agora em julho nós vamos para o Brasileiro, né, equipe da Paraíba, vai representar a Paraíba no Brasileiro em Brasília, Será quando? em julho, primeira semana de Primeira julho. semana de julho. Eita, tá aí. É, Tá na porta, Tá na é. porta. chegando. Maravilhosa. E esse apoio, como é que você vê o papel do apoio dos pais, assim, da sua participação? Porque ela te chamou num canto, né? Ela te chamou num canto e falou assim: "Ei, mãe, isso aqui não é só uma fase, não." O que que você acha que foi assim? Você acha que se vocês, como pais, não tivessem apoiado, né, ou comprado ali aquele sonho, ela tinha seguido adiante? Não, realmente o apoio é fundamental, assim, dos pais. E o mais interessante, que eu compartilho bastante, né, com as mães quando me perguntam, é sobre ouvir o seu filho. Hoje, com 13 anos, 12 anos, ela consegue falar. Mas aí quando o seu filho não fala, não consegue verbalizar, Sim. mas ele lhe dá sinais de qual caminho que ele quer seguir. E você não está atento aos sinais, porque você está ouvindo muito barulho externo de outras mães, da família, dos amigos, e aquela confusão mental, e você não ouve, não sente essa conexão com o filho. Então, eu acho que o mais lindo desse caminho com Maria Luísa é o quanto que a gente está atento aos sinais dela, desde pequenininha, quando também ela começou, você também participou, né, Fê? Que ela não se adaptou na escola tradicional, e aí a gente foi para um caminho da escola, né, de pedagogia alemã, Waldorf, e não existia escola Waldorf aqui Ai, em mesmo? João Pessoa, isso. Aí a gente fundou a escola Waldorf junto do demais pais, né, de alguns pais juntamos, que é uma escola associativa de pais, né, e aí foi um caminho também muito lindo com ela, e justamente porque a gente ouviu lá atrás, quando ela estava chorando, ela não estava feliz na escola tradicional e ela não se adaptou. Então, é uma forma de linguagem, e a gente tem que estar muito verdade. atento. E a gente fica negligenciando, né? Às vezes, não, ela vai se adaptar, ou força para se adaptar. É birra. Isso, é birra ou qualquer outra coisa, e a gente não está atento a esses sinais. Então, esse caminho da maternidade me ensinou muito sobre essa conexão, né, principalmente com ela, né. Quando você respondeu aquele questionário pra gente, eu achei muito legal que você fala sobre silenciar o externo para conseguir ouvir o nosso filho. E assim, para mim, não tem figura melhor do que a mãe para conseguir ouvir de fato o que seu filho está tentando falar, assim, né? A gente escuta palpite para todo lado o tempo inteiro, né? Isso. É palpite. Então, assim, eu achei o máximo na hora que você falou assim, gente, a gente precisa silenciar, Exatamente. porque senão a gente não Voz escuta. externa. É. Senão a gente não escuta o nosso coração e não se conecta com o coração
do filho que a gente sabe que o coração que leva para o nosso, né, desejo da alma, da missão que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, é muito importante a gente realmente se conectar com o filho. Sobre o investimento, como foi investir em algo que não fazia parte da sua história, né? Já que você não tinha tido nenhum contato com esse esporte, como foi? Na verdade, está sendo. Está sendo um processo. Porque é muito engraçado. A gente, principalmente da engenharia, né? A gente aprende muito a planejar. Então, a gente está sempre no plano de negócio, fazendo plano de negócio da empresa, da sua área. E daqui a 3 anos, qual investimento que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou fazer. E a gente também traz para a nossa vida. Então, nossa vida, assim, é bem, bem planejada. Eu digo que tudo é planejado, assim. E aí, e nós tínhamos, né, os planos da família de 5, 10 anos. E aí chegou essa questão que não estava dentro dos planos. E aí eu estava conversando com meu esposo, gente, e aí? E agora? A gente segue os nossos planos ou a gente reajusta a rota, né? E então, assim, e aí a gente estava nesse processo, né, de entender como é esse pano de fundo mesmo da vida, né? Porque a gente traçou um objetivo e aí veio, né, o filho e Transformou tudo. não, 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 não. Aquele seu, sabe aquele seu plano? Perdeu um tempo planejando. Perdeu um tempão planejando. E aí a gente embarcou nessa de cabeça, de realmente apoiá-la. Nossas férias está se tornando. Esse ano, por exemplo, a gente não vai tirar férias, a gente vai viajar com ela nos campeonatos, né? Vai fracionar as férias para poder acompanhá-la, para ir testando e sentindo como é que é essa vida, né? E ao mesmo tempo nos questionando também. E aí? E nossos planos, né? Justo. Aonde é que Isso, onde fica? Então, assim, estamos nesse processo, né, de entender, e aí vem as reflexões, né? Que o filho realmente ele nos tira total do egoísmo. Total desse lugar de o que é importante para mim, né? E aí você passa a ser feliz com as realizações dos seus filhos. E eu tô lá no campeonato, esse final de semana mesmo vai ter uma prova, né, para arrecadar fundos para apoiá-la, né? Vai ser amanhã. E a gente estava lá desde 7 horas da manhã, né, apoiando a estrutura, fazendo tudo. E vê-la feliz, né, é como se eu tivesse na Europa de férias. Então, não tem preço, realmente, quando a gente embarca nos sonhos dos filhos e se entrega realmente de cabeça. Mas é um processo que a gente ainda está digerindo. Sim. Até porque eu achei o máximo agora quando você colocou que vocês também têm os sonhos de vocês, seu marido, tem os sonhos de vocês, as conquistas de vocês. Que é claro que assim, hoje eu como mãe, obviamente que eu quero realizar todos os sonhos da Lisa, assim, eles se tornaram algo prioritário na minha vida. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não se anular, né? A gente, assim, Sim. a nossa geração, eu acho que já é uma geração ainda mais consciente sobre isso, mas a gente pega a geração das nossas mães, ou das nossas avós, e por aí vai, a mulher, ela acaba se anulando completamente a partir do momento que ela assume o papel do maternar. E a gente está aprendendo no dia a dia a tomar conta de tudo, né? A equilibrar todos os pratinhos. É claro, de novo, a felicidade dos nossos filhos é incrível, né? Assim, e a Liz e o João estão só começando, né? A gente está só começando. Só os dedos é uma tetinha, uma mamadeira. Mas você não. Mas você não esqueceu de você. Eu achei isso muito legal. Não estava na nossa lista de perguntas desse. Pois é. E isso é muito legal, porque eu sempre tive essa consciência de. Você sempre teve essa consciência ou ela foi adquirida, assim, de acordo com o tempo? Não, eu sempre tive essa consciência de não me anular
né, 100% de ter meus sonhos. Como é que é equilibrar meus sonhos com os sonhos, né, de Maria Luísa. A princípio eu achei que era assim, eu iria incluir ela dentro dos meus sonhos, né? Claro, com certeza. Quem não? E aí ela disse: "Não, não, 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 meu sonho é totalmente diferente do seu". Então, como equilibrar, né, como ter esses momentos com ela, mas também como ter os nossos sonhos ou, né, postergar um pouco os nossos e aí tentar Rearranjar, né? rearranjar. É. A vida é sobre isso, né. É. Ela te levou para o sonho dela, né? E como foi, esse primeiro contato com o hipismo? O meu contato com o hipismo, ele foi bem, assim, bem lento e devagar, porque como era durante a semana, eu trabalhava, quem levava sempre levou foi minha sogra, né, eu digo que eu sou, assim, um ser humano muito sortudo e abençoado, porque eu tenho uma rede de apoio fantástico. Rede de apoio. Faz Aqui diferença. faz totalmente diferença. Então, a possibilidade dela também, né, de praticar um esporte, é totalmente contramão, assim, a logística, mas, minha sogra, que é um super anjo na nossa vida, sempre levou ela para o hipismo, né, durante a semana, e eu só conseguia participar em provas quando era no final de semana, então meu contato foi bem lento. E aí quando ela chegou e disse: "Não, eu quero mãe, eu quero que você participe, eu quero, né, seguir esse caminho, eu quero sua presença", eu fiz: "Tá bom minha filha, então eu vou rearranjar minha rotina, vou, né, reestruturar para que a gente consiga, participar mais da sua vida". Sabe o que eu acho legal? Assim, eu como acho que a Alê também, a gente como recente mãe de primeira viagem, né, que eu acredito? Eu acredito que assim, para Maria ter esse sentido confortável em te chamar no cantão, né, e falar assim: "Mãe, eu preciso que você se aproxime mais de um sonho que é muito importante para mim". Você precisou muito antes disso criar um espaço Sim, de diálogo em que ela se sentisse muito à vontade para poder fazer isso, sim. né, porque senão não chegaria nesse momento. E aí, talvez um sonho de um filho nosso, assim, um sonho tão forte como foi o dela, né, e tão diferente, assim, do que vocês viviam, do que vocês planejavam, como você mesmo falou, ia passar desapercebido, né. Então, assim, fala um pouquinho, assim, eu não sei se não tem receita de bolo, mas eu como uma mente completamente engenheira e cartesiana, né, eu fico buscando essa receita de bolo, eu não acho, eu não acho. Mas Cria o uma, que você acha que foram, assim, pontos em que você conseguiu criar esse ambiente dentro da sua casa, que permitiu com que ela se sentisse muito confortável de te chamar nesse cantão, entendeu? O que você acha que aconteceu, assim, É no tempo? criar momentos, provocar momentos de diálogo mesmo. Desde pequenininho a gente sempre no final de semana, quando a gente sentava, né, no café da manhã mais tranquilo, a gente parava e perguntava um para o outro o que é que foi bom e o que é que poderia melhorar na semana. Então sempre teve esse momento do diálogo da família: "Ai, foi legal essa semana porque eu fiz isso", ou "Não foi legal porque aconteceu isso", e sempre tivemos esses momentos. E também durante a semana, né, eu sempre até hoje quando e agora adolescente que é difícil, né, distrair alguma coisa, mas assim, toda vez que eu vou para a escola, pergunto: "Maria, como é que foi? O que é que lanchou? O que é que aconteceu? E amiguinho tal?". E eu sempre estou muito por perto, às vezes eu vou almoçar na escola justamente para me inserir naquele ambiente, conversar com as amigas dela, para ter esse contato mais direto, poder participar, né, ali da vida dela. E então assim, o diálogo ele não nasce sozinho, você precisa provocar e criar esses momentos. Esses rituaizinhos de diálogo, né, antes de dormir também, né, a gente sempre conversava sobre o dia, então é muito importante. E aí eu não sei, Érica, porque assim, eu fico estudando, né, essa coisa de criação dos filhos e tal, eh, eu não sei se isso procede, mas eu acho que um ambiente saudável de diálogo é aquele em que você como mãe ou pai, ou pai, né, não necessariamente assumem a posição de quem sabe, quem manda, quem decide, quem responde, quem dá a palavra final, né. O diálogo, ele é aquele em que assim, eu acho que nós como pais, a gente como mães, né, agora,
Eu acho que a gente precisa calçar o chinelinho da humildade Sim. e saber ouvir. E aquele saber ouvir em que eventualmente a gente vai pedir desculpa, em que eventualmente a gente vai inverter um papel. E eu acho que aí esse ambiente de diálogo talvez seja mais livre para a criança se sentir à vontade de trazer o que ela quiser para a gente, né? Sim. Eu falo porque, assim, a nossa geração também é uma geração que teve uma criação mais rígida, mais hierárquica. Eu mando, você obedece. Eu falo, você obedece. É claro que eu também acredito que deve haver uma hierarquia. Mas isso aí cada um faz o que quiser de sua casa. Mas assim, eu acho que tem que haver uma hierarquia. Mas esse é meu ponto. Assim, como é que você consegue equilibrar esse posicionamento hierárquico? Eu sou a mãe, eu decido, assim, eu estou te educando para o mundo, eu sei o que está por vir. E, olha, agora eu vou calçar a chinelinha da humildade, que vou aprender contigo e vou tentar fazer parte do seu mundo. Como é isso, assim? Exatamente. Eu também acho que deve haver um equilíbrio, né, entre a hierarquia e essa questão da conexão, né, com o filho, ali mais amigável, né, que ele sempre foi o que eu tentei, estabelecer com Maria Luísa, que foi a relação que eu tive com a minha mãe, né. Minha melhor amiga sempre foi a minha mãe, e aí eu sempre disse isso a ela, né, eu fiz: "Filha, eu quero ter uma relação com você igual que eu tive com a minha mãe", que eu falava tudo 100%, da minha vida e tinham ali um ambiente de confiança. Então, eu acho que sim, deve haver esse equilíbrio e essa conexão justamente. Eu errei, não tenho problema de pedir desculpa. "Filha, eu errei, eu tô na TPM, eu me exaltei com você, eu não deveria ter gritado, me desculpe", né. Então, isso gera essa conexão de dizer: "Poxa, minha mãe é um ser humano que também falha, e eu também sou um ser humano que também vou falhar e vou ter esse ambiente para pedir desculpa quando também errar". Então o exemplo também, né, da humildade, tanto eu quanto o Everton, a gente estimula demais esse Maria Luísa a ter. Eu queria saber se existiu algum momento de pensar em desistir, voltando, né, para o hipismo, saindo um pouquinho do diálogo. Vamos te dar uma desviada. É, do diálogo, mas voltando ao foco, sobre o hipismo, você sentiu vontade de desistir? Desanimou em algum momento? Quais planos também teve que dar uma pausa para poder investir nesse, né, que é o dela? Ai, desistir, todo dia eu tenho vontade. É a vida de mãe. Hashtag vida de mãe. É muito cansativo, é exaustivo, é uma logística, assim, tremenda entre, né, eu, Everton, a minha sogra, eh, é muito detalhe para você pensar, muito detalhe para você pensar. Eu digo, tô dizendo para Everton que a gente não é só uma família, a gente agora é uma equipe. Precisa pensar Justo. nos acessórios, na manta, e no ai, é muito detalhe. Caneleira, Você teve que e aprender tudo isso. tive que aprender tudo, teve que estudar e assim, perguntar muito, né. Graças a Deus a gente tem lá um time bem forte, de mães também super incríveis, que também, né, me ajudou bastante, perguntando e elas me ensinando e me acolheram também muito bem. Mas dá vontade de desistir, assim, tem hora que: "Ai meu Deus, eu não aguento mais", mas aí eu penso: "Qual é o propósito?". Tá, é Maria Luísa, é o que ela Fortalece. quer, e aí fortalece, né. É aquela história de quem sabe muito bem o propósito, suporta o processo, né. Então aí eu: "Calma, vai dar certo, tá bom". É só um mini surto aqui. Mas sabe o que eu acho legal? É porque, assim, às vezes a gente vê só as flores da história e não vê os bastidores, e a gente distancia aquela história que a gente vê muitas das vezes na internet da nossa realidade. Então, assim, poxa, você tem uma filha que está indo super bem, vai para o Campeonato Nacional de Hipismo, né? Um esporte que não tinha nada a ver com ninguém da família e que vocês estão apoiando. Mas é difícil, mas a rotina é pesada, pede de vocês renúncias. Exato. E tem dia que vocês pensam em desistir e dão a volta por cima. Então, assim, é, é, não é só flores, né? Não é só flores. E assim, para fazer acontecer, tem uma logística ali forte. Isso. Isso é legal, isso é real. É, Isso é a vida real é a vida real. acontecendo, É. vida real acontecendo.
final de semana a gente renuncia porque ela tem treino no sábado, né? Então, a sexta-feira a gente já não saía como saía antes, a gente dorme cedo, porque tem que treinar no outro dia. Então, são várias renúncias que a gente precisa para poder apoiá-la, né? Agora conta pra gente como foi ver ela subindo ao pódio pela primeira vez. Ah, é uma emoção muito grande. A gente sempre deixou, assim, ela muito tranquila no sentido da cobrança, né. Então, assim, a gente fala que a gente não quer vê-la no pódio, a gente quer vê-la progredindo, né. Então, se ela foi melhor do que foi ontem, no treino de ontem, Isso é uma vitória. já é uma É. vitória, né, e aprender a conquistar, ali, comemorar as pequenas vitórias, porque eu entendo que o esporte, ele é uma ótima ferramenta para você desenvolvê-la para o que você vai encontrar na vida. Eu também acho. Eu sou E uma defensora, né, que eu sou pois é, então. esse episódio mexeu muito comigo. A Lê estava super ansiosa com esse episódio. Porque eu sei a importância e as mudanças que o esporte traz, né, na Exatamente. e qualquer pessoa, de uma criança, de um adulto, de quem pratica o esporte e atividade física. Isso, então, assim, ela está aprendendo coisas que talvez uma criança um adolescente que não está na idade dela, que não esteja em contato com o esporte, não está desenvolvendo, né. E aí a gente sempre, eh, desde de lá de trás, quando a gente entendeu, né, sobre aquela questão, voltando, né, à questão da escola tradicional que educa para o conteúdo, né, para passar no Passar no vestibular, e a gente não quer isso, a gente quer desenvolver um ser humano. Então, ela, tá agora na escola tradicional, né, porque eu fui até o quinto ano a antiga escola dela, mas ela está desenvolvendo todas essas habilidades que são impagáveis, né, através do esporte. Então, Eu acho isso muito legal. E assim, fazendo um paralelo, essa questão de valorizar e reconhecer o esforço e não o resultado, né? isso. No esporte, eu tenho clareza, né? A gente conversa aqui, eu tenho clareza de como que você reconhece o esforço versus o resultado, né? E trazendo para minha realidade lá em casa, a Liz, ela tá brincando ela tá aprendendo agora é um pino que você vai encaixando as argolinhas. E ela agora tá tentando encaixar as argolinhas. Ela tá fazendo essa tentativa. E aí, quando ela consegue, é muito esforço. Pra errar. Quando ela consegue, eu e o Rodrigo, a gente comemora muito, a gente bate a palma. Aí eu fico assim, pelo amor de Deus, gente, comemora o esforço. Aí o Rodrigo fica assim, mas a gente vai bater palma enquanto ela faz o quê? Aí, assim, e quando ela consegue, é inevitável a gente não comemorar e ela comemora junto. E aí eu fico assim, pelo amor de Deus, não é assim que eu tenho que fazer, eu preciso comemorar antes ou eu não tenho que comemorar em hora nenhuma. E aí começa aquele negócio de mãe de ter que silenciar o externo, né? Mas enfim, é só um parênteses que eu fico assim, gente, como que se faz para reconhecer esse esforço e não o resultado? Sendo que eu adoro quando ela consegue colocar um desligue no negócio. Mas eu acho que na verdade é um equilíbrio, né, a gente também tem que comemorar os resultados, né, porque o resultado Ela é a geração. é o resultado do muito esforço e de muita evolução, muita tentativa, muita disciplina, muitos treinos, então tem que ser comemorado também. Então, voltando à pergunta, a gente fica muito feliz, né, ela fica Foi quando o primeiro pódio dela? o primeiro pódio foi no início do ano passado, quando ela começou a competir no Paraibano. Então foi a primeira etapa do Paraibano, aí ela ficou em primeiro lugar. Olha só. E aí foram, né, tendo algumas conquistas, provas internas. E aí esse ano também, na primeira etapa, ela ficou em primeiro lugar. Primeiro e segundo lugar, que ela competiu em 2 categorias. No Nordeste ela ficou em quarto lugar, né, em um dos dias, né, competindo com todas do Nordeste. É, muito fofa. Mas assim, a gente tem um mindset, assim, muito de realmente comemorar o dia a dia, de trazer essa felicidade, essa comemoração no dia a dia. É tanto que na primeira etapa do Nordeste esse ano foi bem
engraçado, eu até fiz um post no meu Instagram falando que tinha tudo para ter sido assim Esse post, essas... terrível, porque, enfim, ela estava nervosa, a égua refugou, ela acabou escorregando, caindo, né? No primeiro dia era a estreia dela no Nordeste. E tinha tudo assim, ela saiu chorando, foi para a ambulância, que é o protocolo, né? Com a ambulância, e ficou super assustada. E aí ela dizia, mas mãe, eu só queria, eu não queria ganhar, não queria não, eu só queria completar o percurso que ele estava muito lindo. Então, olha o que é que ela valoriza, né? Legal, Né? que legal. Então ela não valoriza, eu quero e não pode. Ou ela valorizou realmente o que ela ama, A experiência. a experiência, exatamente. Mas aí depois ela ficou tranquila e foi, né, ficar com a égua dela e ela fazendo carinho, ela, amanhã a gente vai ser melhor, amanhã a gente vai conseguir. Ai, todo mundo, ai, que foi, né? Foi. Foi, ela conseguiu, Tá, voltou. conseguiu O superar. esporte também ensina isso, né? Isso. E Lidar com a assim, frustração. lidar com a frustração e virar a chave muito rápido do mindset, porque no outro dia ela já tinha outra prova. E aí ela ia ficar no chão ali por quanto tempo? Então tinha que virar muito rápido. E isso é sobre a vida, né? Quantas vezes a gente tem nossas frustrações, e às vezes a gente fica meses se lamentando e não sai para agir, para virar a página e seguir em frente, né? Então, assim, ele traz realmente vários aprendizados. E aí, quando ela terminou, a gente voltando para João Pessoa, ela foi o melhor dia da minha vida. Aí a gente, ai, tá vendo, né? A gente ficou, valeu a pena. Aquela vontade de desistir até passou. E assim, ela teve, né? Tipo assim, outros mamães teve pode, e ela não sentiu tanta felicidade quanto teve naquela experiência. De ter Então, comentado. Eu estava comentando com a Alê, quando a gente estava construindo esse roteiro, né? Eu estava comentando com a Alê que eu tenho um primo, que ele tem um filhinho que está fazendo natação. E está participando de vários campeonatos, ele é novinho, está participando de vários campeonatos e ganha todos. E aí, e é o máximo, a gente acha o máximo, né? E aí, conversando com esse meu primo, o pai dele, a preocupação do pai dele é assim, ele falava assim, cara, Fê, minha preocupação é o dia dele que ele perder. Porque eu não tô achando bom ele ganhar demais. Porque quando ele ganha demais, no dia que ele perder, a frustração vai ser muito grande. E talvez ele tenha dificuldade de lidar com isso. Eu preciso que ele ganhe, que ele fique no segundo lugar, que ele perca, que ele não vá para o pódio, que ele ganhe de novo. Porque aí a criança vai lidando com aquelas emoções. Então, assim, eu achei o máximo isso também, que eu não tinha, na época, a Alice tinha acabado de nascer, quando a gente falou sobre isso. Aí eu fiquei refletindo, eu falei, gente, é mesmo, não é só sobre ganhar. isso. É sobre o que você vai aprender naquela frustração. Isso, e é o que eu comento, que é trazer o repertório de emoções para o filho, né? Para a filha. Eu sempre falo filho, mas é minha filha. O repertório de emoções, porque justamente Maria Luísa, ela vai muito bem, ela tira notas, assim, excelentes, e tudo que ela faz, que se dedica, ela é, assim, muito boa, ela é destaque, ela se comunica muito bem, ela faz teatro, e no hipismo ela também, realmente, por essa disciplina, ela também, né, vem tendo bons resultados. E aí teve os jogos internos, ela foi jogar, acho que foi futebol. E aí perderam, ela chegou arrasada. Eu, que ótimo! Que ótimo que tá trazendo, né? Tá tendo um repertório de emocional de lidar com essas frustrações, né? Não, muito... E aí a gente sempre tem a tendência, quanto pai e mãe, que graças a Deus temos uma situação confortável, né? De dar tudo assim muito pronto. Então, assim, o filho não tem aquela dificuldade, né? E aí a gente tenta trazer assim algumas dificuldades propositais para que realmente ela tenha esse repertório, ela consiga desenvolver, consiga sair do outro lado, porque ela vai precisar no futuro, né? Sim, sem dúvida. Então, é bem interessante. Aí tem uma perguntinha aqui no nosso roteiro que eu vou fazer, porque às vezes a gente sabe a resposta, né? Se você voltasse no tempo, faria tudo de novo? Tudo de novo. 100%. 110% é por essa, né? 110%. Eu adorei essa pergunta. Eu adoro a resposta. E vem cá, se você tivesse que falar para uma mãe que está diante de um sonho, eu não diria só um sonho inusitado do filho, inusitado no sentido de que não é o seu sonho como mãe, Sim. né? Mas assim, o que você falaria para uma mãe que
que tá ali vendo o que o seu filho quer, mas achando aquilo uma maluquice, ou achando aquilo uma fase, ou por não ser seu sonho, não tá disposto a apoiar, o que você falaria para essa mãe? Eu falaria que o que eu falo, na verdade, para as mães que eu vejo que têm essa dificuldade de perceber, realmente se conecte com seu filho, entenda o que ele quer. E se realmente for essa sua mentalidade de apoiar, de estar junto do seu filho, que você realmente faça ali o seu melhor, dê o seu melhor, né, para que aconteça. Muito bem, Perfeita. muito bem. Muito obrigada. Às vezes a maternidade é sobre guiar, mas muitas vezes é sobre abrir caminhos. Quando a gente escuta os sonhos dos nossos filhos, a gente também aprende a sonhar de um outro jeito, porque não é sobre projetar neles o que a gente queria ter vivido. É sobre apostar no que faz os olhos deles brilharem, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não pareça possível. Apoiar um sonho diferente do nosso é um ato de amor e coragem. É reconhecer que nossos filhos são indivíduos únicos, com desejos e talentos próprios. E ao fazer isso, permitimos que eles floresçam e alcancem seu pleno potencial. Então, mamães que estão aí assistindo a gente, se você está diante de um sonho inusitado do seu filho, escute com o coração aberto. Pode ser o começo de uma jornada incrível. E não só para ele, mas para você também. Érica, muito obrigada por ter vindo, participado dessa conversa que foi tão bonita e inspiradora, ainda mais para gente, para os nossos bebezinhos. Ainda tem muito por vir. Eu espero saber ouvir, né? Assim, Também. né, ter esse ouvido, acolher, né, silenciar o externo. Eu espero Bem. ser essa mãe para Alice, né? Muito obrigada por seu exemplo maravilhoso. Estaremos na torcida pela Maria Luísa. Aí, aqui no Vita, a gente vai ter uma playlist com a participação de todas as nossas convidadas. Então, a gente queria ouvir de você uma música que te representa, que você gosta, que você toma um vinho em casa sozinha, ou enfim, que significa alguma coisa para você, para compor a nossa playlist do Vita. A música que a gente ouviu muito quando estávamos grávidas, né, eu e Everton, de Maria Luísa, é o Samba de Maria Luísa, do Tom Jobim. Então, é uma O música. nome dela veio dessa música? Não, não veio dessa música. Eu queria Maria, ele queria Luísa, e a gente entrou no consenso Maria Luísa. E a música veio depois. E a música veio depois. Legal. E aí a gente ficou ouvindo, né? A gente já conhecia, mas não tinha conectado. Então, é uma música que remete a essa fase, esse bem de desejar Maria Luísa, da vinda dela, do maternar. Então, ela me remete a muitos momentos bons. Ai, maravilhosa. E eu quero agradecer também o convite. Amo compartilhar, amo impactar as pessoas, né, de forma positiva. Então, se eu ajudar já pelo menos uma pessoa, né, a guiar, não se sentir sozinha nesse caminho, eu já vou estar bem feliz. E agradeço a vocês e parabenizo por esse projeto incrível que eu estou acompanhando tudo. Que estou fã lá, acompanhando tudo. Realmente muito incrível, parabéns. Obrigada. Obrigada. Nós do Vita temos uma lembrancinha. Ah, obrigada. Isso é uma parceria com a Ecotube, Ecopututube, que vem cheirinhos maravilhosos. Esse aí é personalizado. Vai te ajudar. Que ele é para ajudar a dormir. Ele é um pillow mist para você borrifar no travesseiro. Ah, Sensacional. Eu só durmo com isso. que delícia. É o cheirinho da Vita Materna. É. Ah, sim, gostei da marca. Também temos um quadro que se chama Vita Vitrine. Esse quadro é para você falar o que você quer que as pessoas conheçam de você, do seu trabalho, o que você acha que vai ser importante, né, para você expor aqui. Se quiser falar da vaquinha da Maria Luísa, tá na boca, tá? Esse é o fio. Vou botar o QR Code. Bota o QR Code aqui. Produção, tem como pôr o QR Code? Tem como pôr. Então, eu me chamo Érica, né? Me apresentando agora. Érica
não ser o lado apenas da maternidade. Sou esposa do Everton, né? Temos uma família linda com a Maria Luísa, com a chegada de Maria Luísa. E sou engenheira, né? Trabalho numa empresa nacional, né? De engenharia. E trabalho com experiência do cliente, né? Agora estou me especializando nesse tema de experiência do cliente. E estamos apoiando esse sonho de Maria Luísa, né, através do esporte. E nós estamos realmente, para essa equipe, né, da Paraíba ir para Brasília, nós estamos fazendo rifa, né, QR Code, então eu já vou Fala de colocar aqui. arrobas, seguir, pro pessoal dar uma olhada. O Instagram de Maria Luísa é @malu.mascarenhas. Então lá, né, compartilha o dia a dia dela sobre esse mundo do hipismo, sobre as conquistas, os bastidores. Tá bem legal também, se quiserem compartilhar. E lá no @malu.mascarenhas tem dados para rifa também, para quem quiser participar. Tem sim, podem entrar lá que vai ter dados para rifa. Então, bora ajudar, gente, porque o sonho de uma filha de uma mãe é o sonho de todas as mães. Isso mesmo. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada, Érica. E para vocês que gostaram desse conteúdo, compartilhem, curtam. E se tem uma mãe aí precisando ouvir um pouquinho sobre o sonho do seu filho, precisando investir nisso daí, já manda para essa mãe, para ela assistir esse episódio também. E a gente se encontra no próximo episódio.